já ouvi pessoas dizerem que são a geração de adoradores ou a geração de arrebatamento. E você? Esse é o estudo de número 838 aqui do nosso canal Jaboque. Vamos orar. Você é muito bem-vindo, que o nosso bondoso Mestre Jesus te abençoe grandemente e veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. A Bíblia nos ensina que a palavra de Deus deve ser ensinada a todas as gerações, deve ser passada de geração a geração. Vamos ao nosso tema, geração que não conhece a Deus. O nosso texto base está no livro de Juízes, capítulo 2, verso 10, que diz: E foi também congregada toda aquela geração a seus pais, e após ela levantou-se outra geração que não conhecia ao Senhor, nem tampouco a obra que ele fizera a Israel. A Bíblia nos ensina que após a morte de Josué, os israelitas, eles continuaram a conquistar a terra prometida e eles consultavam ao Senhor, e a tribo escolhida foi a tribo de Judá. Juízes no capítulo 1, verso 1 e verso 2. E sucedeu, depois da morte de Josué, que os filhos de Israel perguntaram ao Senhor, dizendo: Quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? E disse o Senhor: Judá subirá, eis que entregarei esta terra na sua mão. Que promessa maravilhosa, feita diretamente do Senhor à tribo de Judá. Deus prometeu dar vitória à tribo de Judá, e a tribo de Judá convidou a tribo de Simeão para que ambos fossem pelejar, e o Senhor deu vitória. A tribo de Judá, ela pelejou contra os habitantes que moravam em Jerusalém. Juízes 1 e 8 diz assim: E os filhos de Judá pelejaram contra Jerusalém, e tomando-a, feriram-na ao fio da espada e puseram fogo na cidade. Era costume na guerra colocarem fogo na cidade, depois reconstruíram. Mas a tribo de Judá, ela tinha a promessa de Deus. Eles venceram e conquistaram Jerusalém porque eles tinham o Senhor com eles. Juízes no capítulo 1, verso 19. E estava o Senhor com Judá e despovoou as montanhas, porém não expulsou aos moradores do vale, porquanto tinham carros de ferro. Judá conquistou Jerusalém, mas eles não expulsaram os moradores cananeus que habitavam no vale, porque eles temeram. E aí os moradores cananeus ficaram morando naquele lugar. Mas outras tribos preferiram, ao invés de obedecer a ordem de Deus, eles preferiram fazer os habitantes cananeus de tributários. Eles não os expulsaram da terra como era a ordem de Deus. Juízes capítulo 1, verso 28. E sucedeu que quando Israel cobrou mais forças, fez dos cananeus tributários, porém não os expulsou de todo. Esta não era a ordem do Senhor. A ordem do Senhor era para que expulsassem todos os habitantes daquele lugar, mas o valor que eles receberam, os valores dos tributos que os cananeus pagavam, não trouxe felicidade a eles. Era um dinheiro recebido fruto da desobediência deles a Deus, e o Senhor os repreendeu, o Senhor reprovou a atitude deles. Vamos ver Juízes capítulo 2, verso 2. E quanto a vós, não fareis acordo com os moradores desta terra, antes derrubareis os seus altares, mas vós não obedecestes a minha voz. Por que fizeste isso? Olha a repreensão de Deus através do seu anjo ao povo israelita. A pergunta: por que vocês fizeram assim? Por que vocês fizeram acordo com os cananeus? A ordem do Senhor era muito clara. Eles deveriam expulsar os cananeus, não deveriam fazer aliança com eles, não deveriam nem permitir aos cananeus morarem
andem juntamente com eles, era uma ordem clara do Senhor. Êxodo capítulo 23, verso 33, mostra o Senhor falando através de Moisés: não permitas que esses povos habitem na terra que te pertence, caso contrário, eles te levarão a pecar contra mim, porquanto prestar qualquer culto aos deuses deles se constituirá numa cilada para te ferir. Novamente nós vemos o cuidado de Deus, nós vemos a misericórdia de Deus advertindo ao povo de Israel: se vocês permitirem esses habitantes cananeus habitarem com vocês, vocês vão se render aos deuses deles, vocês vão prestar cultos aos deuses deles, e isto constituirá numa cilada para destruir vocês, porque vocês deixarão de me agradar, vocês deixarão de me servir, vocês deixarão de ser um povo voltado para mim. Mas o Senhor, ele continuou advertindo o povo de Israel. Juízes capítulo 2, verso 3: por isso eu vos asseguro, não expulsarei estes povos de diante de vós, serão vossos opressores, e os seus deuses serão uma cilada constante para vós. Mesmo o povo de Israel ouvindo esta repreensão, o povo de Israel que estava andando em desobediência, foram repreendidos pelo anjo do Senhor. Quando eles ouviram, sabe o que aconteceu? Eles choraram amargamente, eles choraram em alta voz. Aquele lugar onde eles estavam, onde eles foram repreendidos pelo anjo do Senhor, recebeu o nome de Boquim, em sinal de arrependimento, em sinal de lágrimas, e eles sacrificaram ao Senhor. Juízes capítulo 2, verso 5, por isso chamaram aquele lugar Boquim e sacrificaram ao Senhor. Vamos nos lembrar que Josué, os anciãos e toda aquela geração que viveram no tempo de Josué, que viram as maravilhas do Senhor, eles já eram mortos, conforme diz o nosso texto base. A próxima geração que se levantou foi uma geração que não conhecia ao Senhor. Tem outra versão que fala que foi uma geração que se esqueceu do Senhor. Vamos ver a outra versão que diz: depois que toda aquela geração morreu e foi reunida aos seus antepassados, surgiu uma nova geração que se esqueceu do Senhor e das orientações e dos grandes feitos do Senhor em benefício do povo de Israel. Às vezes nós podemos ver esse versículo e podemos pensar como eles não conheceram ao Senhor, como eles se esqueceram do Senhor. Nós podemos aí então nos lembrar, trazer à nossa memória que os filhos de Eli tinham um pai que era sacerdote, e aqueles dois jovens, Ofni e Finéias, eles não serviam ao Senhor, eles não conheciam ao Senhor e eles não se importavam com o Senhor. 1 Samuel capítulo 2, verso 12, entretanto, os filhos de Eli eram ímpios, não se importavam com o Senhor. E podemos olhar para a figura dos dois filhos de Eli em outra versão que fala que eles eram filhos de Belial. Eles não conheciam ao Senhor, eles não tinham relacionamento com Deus, eles desprezavam a Deus mesmo tendo o pai que era sacerdote. Mas assim também aquela geração que se levantou depois de Josué não conheceram o Senhor, não se relacionaram com o Senhor, não reconheceram os feitos grandiosos, os livramentos, os milagres, as maravilhas que o Senhor tinha feito por Israel. A geração de Josué tinha se comprometido com Deus, mas eles já estavam mortos. A geração de Josué foi uma geração que agradou a Deus, mas aquela geração passou. Vamos nos lembrar do compromisso que aquela geração fez com Deus? Josué capítulo 24, verso 16 e verso 17. Então respondeu o povo e disse: nunca nos aconteça que deixemos ao Senhor
para servirmos a outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus, Ele é o que nos fez subir a nós e a nossos pais da terra do Egito, da casa da servidão, e o que tem feito estes grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho que andamos e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. A geração de Josué possivelmente pode ter falhado em ensinar a próxima geração, e a Bíblia ela nos mostra características de uma geração que não teme a Deus, que se esquece de Deus, que não conhece a Deus, que não teme a Deus e que não serve a Deus com coração sincero. Primeira característica que eu quero destacar é uma geração que não tem comprometimento com Deus. Juízes capítulo 2, verso 11. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal aos olhos do Senhor e serviram aos Baalins. Por não ter comprometimento com Deus, compromisso com Deus, o que o povo de Israel fez? Eles fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Eles faziam o que desagradavam a Deus. Então, pessoas que não têm comprometimento com Deus, elas não se importam em fazer o que desagrada a Deus. A segunda característica de uma geração que não conhece a Deus, que não tem um coração verdadeiro, sincero e inteiro para com Deus, é uma geração infiel. Juízes capítulo 2, verso 12 diz: e deixaram ao Senhor Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses dos povos que havia ao redor deles, e adoraram a eles, e provocaram o Senhor a ira. A infidelidade desta geração que não teme a Deus, que não serve a Deus, que não ama a Deus, com um coração sincero, com inteireza de coração, é a infidelidade que leva eles, a pessoa, a provocar o Senhor a ira. A terceira característica é uma geração que despreza a Deus. Juízes capítulo 2, verso 13 mostra: porquanto deixaram ao Senhor e serviram a Baal e a Astarote. Se pararmos para pensar, quantas pessoas vão à igreja, recebem bênçãos de Deus, são abençoados, até mesmo curados, veem milagres de Deus, mas não servem a Deus, só querem ser servidos por Deus. E essa geração que recebe a Deus e depois afasta-se de Deus é uma geração infiel, é uma geração que despreza a Deus, é uma geração que teve como consequência a ira de Deus. Juízes capítulo 2, verso 14, por isso a ira do Senhor se acendeu contra Israel e os entregou na mão dos espoliadores que os despojaram e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor, e não puderam mais resistir diante de seus inimigos. Como consequência, Deus deixou os inimigos de Israel roubarem eles. Como eles desprezaram ao Senhor, eles não tinham força para resistir os inimigos, e é justamente isso, eles não agradavam a Deus. A alegria do Senhor é a nossa força, então eles não tinham força para resistir o inimigo. Uma geração que não serve a Deus verdadeiramente. Como veremos na quarta característica, é uma geração que tem a mão do Senhor contra ela. Juízes capítulo 2, verso 15, olha o que nos diz: por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles para o mal. Como o Senhor tinha falado e como o Senhor lhes tinha jurado, e estavam em grande aflição. A decisão daquela geração era de caminhar só. Eles não queriam o Deus de Israel, aquele Deus que agia, o Deus verdadeiro, o Deus poderoso. Eles queriam andar só, andar sem estar em submissão ao Senhor. Então o Senhor deixou eles serem afligidos pelos inimigos. Eles tinham contra eles a mão do Senhor.
Era uma geração que precisava despertar, precisava voltar-se para Deus, mas eles não quiseram. A quinta característica é de uma geração que não largava e não queriam ser libertos da idolatria, eles não renunciavam aos seus desejos. Juízes capítulo 2, verso 16 e verso 17, e levantou o Senhor juízes que os livraram da mão dos que os despojaram, porém tampouco ouviram aos juízes, antes prostituíram-se após outros deuses e adoraram a eles, depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais, obedecendo os mandamentos do Senhor, mas eles assim não o fizeram. A geração anterior serviram ao Senhor, obedecia à voz do Senhor, faziam a diferença, mas a nova geração, mesmo tendo sido advertidos, eles fizeram o que eles quiseram. Eles rejeitaram a orientação dos pais e eles rejeitaram ao Senhor. A sexta característica, uma geração que não conhece a Deus, é uma geração inconstante. Juízes capítulo 2, verso 18 e verso 19, que diz: e quando o Senhor lhes levantava juízes, o Senhor era com o juiz e os livrava da mão dos seus inimigos todos os dias daquele juiz, porquanto o Senhor, olha que Deus tremendo, se compadecia deles pelo seu gemido, por causa dos que os oprimiam e afligiam. Porém sucedia que, falecendo o juiz, reincidiam e se corrompiam mais do que seus pais, andando após outros deuses, servindo-os e adorando-os. Nada deixavam das suas obras, nem do seu obstinado caminho. Era uma geração obstinada. Deus se compadecia. Quando Deus via o sofrimento deles, eles buscavam a Deus. Deus levantava juízes, mas enquanto o juiz estava vivo, eles serviam ao Senhor. Quando o juiz morria, eles não perseveravam em obedecer ao Senhor, logo eles deixavam a Deus. A Bíblia ela nos mostra muitos ensinamentos através das gerações e nós devemos aprender através disso. Vamos ver o que Salomão nos ensina em Eclesiastes capítulo 1, verso 4. Gerações nascem e gerações morrem, mas a terra permanece sempre do mesmo jeito. O homem tem uma vida passageira, uma vida curta, ainda o que Salomão nos ensina? Uma vida como um suspiro, uma vida muito rápida aqui nesta terra, motivo pelo qual nós devemos pensar na eternidade. A terra permanece, mas o homem tem uma duração de vida que é curta. E Davi também nos ensina, Davi fala que uma geração falará do Senhor a outra geração, testificará das grandezas do Senhor a outra geração. Salmo 145, verso 4, uma geração a outra fará o louvor de tuas obras, proclamando teus maravilhosos feitos. Nós devemos falar do Senhor incansavelmente, devemos mostrar para os nossos filhos, para os netos, para os bisnetos, para as próximas gerações. E Asaf, ele mostra o compromisso de uma geração em transmitir a outra geração sobre Deus, sobre o conhecimento de Deus. Salmo 78, verso 4, não ocultaremos aos filhos, transmitiremos à geração vindoura as gloriosas realizações do Senhor, seu poder e as maravilhas dos seus feitos. Asaf, ele fala, nós temos que ter esse compromisso, e o salmista ainda ensina que a fidelidade do Senhor, ela é constante, ela dura de geração em geração. Salmo 119, verso 90, tua fidelidade dura de geração em geração, estabeleceste a terra e ela permanece. O Senhor realmente é fiel. E na Bíblia, nós vemos alguns tipos de gerações. Vamos ver no Antigo Testamento? A Bíblia fala sobre uma geração perversa e corrupta.
Deuteronômio capítulo 32, verso 5. Contudo, seus filhos se entregaram ao pecado, deixando de agir como filhos, tornaram-se manchas, marcas de uma geração perversa e corrupta. Tem outra versão que fala de geração perversa e depravada. É assim que estava falando do povo israelita, pessoas que se tornaram manchas, que deixaram de servir ao Senhor. Mas também o salmista Davi fala da geração dos justos. Salmo 14, verso 5, achar-se-ão ali em grande pavor, porque Deus está na geração dos justos, é justamente aonde Deus habita. Deus está na geração dos justos e Deus age a favor dos justos. Mas a Bíblia também fala em uma geração rebelde. Asaf fala no Salmo 78, verso 8, a fim de não se tornarem como seus pais, geração indócil e rebelde, geração de coração inconstante, de espírito infiel a Deus, não serve a Deus, não é perseverante. E quando Isaías fala sobre geração adúltera, Isaías 57, verso 3, quanto a vós, entretanto, filhos de feiticeiras, chegai-vos aqui, geração adúltera que te prostituíste. Geração adúltera são aquelas pessoas que têm ídolos no coração. Muitos acham que servem a Deus, mas elas têm ídolos no coração. Pode ser homens, pode ser bens materiais, pode ser também, por que não dizer, a própria imagem de escultura. E Jesus, ele ensina, na época dele, sobre uma geração má. Mateus capítulo 12, verso 39, mas ele lhes respondeu, uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. É uma geração que provava a Deus, uma geração que pedia para que pudesse crer um sinal do Senhor, mas o Senhor não dava sinal. Outra geração que Jesus cita é uma geração perversa e uma geração infiel. Mateus capítulo 16, verso 4, esta geração perversa e infiel pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será concedido. Olha, novamente, a não ser o sinal do profeta Jonas. Aquela geração estava pedindo para o Senhor Jesus fazer sinal, mas era uma geração infiel, é uma geração que não queria o Senhor, era uma geração que rejeitava ao Senhor. E Jesus ainda fala sobre geração incrédula, pessoas que não têm fé. Mateus capítulo 17, verso 17, que diz, então Jesus exclamou, ó geração sem fé e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos terei de suportar? Trazei-me aqui o menino. Jesus, ele está mostrando que nós devemos crer, não devemos ser incrédulos, nós devemos ter fé, agir por fé, viver pela fé. E Paulo, ele chama também a atenção, porque Paulo, ele fala sobre uma geração corrupta e uma geração perversa. Filipenses capítulo 2, verso 15 diz assim, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filho de Deus imaculados no meio de uma geração corrupta e perversa, entre a qual resplandeceis como luminares no mundo. É como se Paulo estivesse descrevendo a geração em que nós vivemos hoje, não é verdade? Paulo, ele ainda nos mostra como nós vemos nos dias de hoje corrupção, uma violência generalizada, não existe respeito, não existe amor, ao contrário, o que existe são pessoas que agem a seu favor, que agem a seu interesse próprio, e nós devemos, no meio dessa geração que nós vivemos, estar resplandecendo como luminares do mundo. Afinal de contas, Jesus fala que somos a luz do mundo e somos o sal da terra. E o salmista, ele mostra que aquela geração do povo de Israel, que ficou 40 anos no deserto, era uma geração ingrata, geração de pessoas ingratas. Salmos 95, verso
verso 10, durante 40 anos, permaneci irado contra aquela geração e declarei, olha o que o próprio Deus falou, este é um povo de coração ingrato que não reconhece meus caminhos. Como nós precisamos estar atentos, como nós precisamos olhar para as gerações que têm se levantado uma após outra, o quanto eles têm distorcido a palavra de Deus. E eu quero concluir com o que o apóstolo Pedro nos ensina. O apóstolo Pedro nos ensina que nós somos uma geração, mas uma geração eleita por Deus. 1 Pedro capítulo 2, verso 9, olha que geração que você tem que pertencer. Porém vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse é o propósito daqueles que servem a Deus, daqueles que vivem para a glória de Deus. Não é estar aqui no mundo a seu bel prazer, não é estar aqui no mundo fazer o que agrada a si mesmo, mas é proclamar as grandezas, olha de quem? Daquele que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo foi edificante na tua vida, faça os seus comentários aqui no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos nas redes sociais e dá o seu like. Caso você não se inscreveu no canal Jaboque Vamos Orar, eu te faço um pedido, se inscreva. Que o nosso bondoso Mestre Jesus te abençoe grandemente e até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.